7 andares de solidão, sofrimento, saudade, medo e incerteza. Junto a tudo isso, várias energias daqueles que desencarnaram, perambulam, rodeiam, atormentam e se manifestam. Ela, sem saber o que fazer a não ser fugir, abre uma porta, dando de encontro a uma parede, foge de novo desesperada, subindo uma escada, e que não dá a lugar algum. Ofegante e cansada, abre a janela e de encontro com ela, uma alma, sem fala, sem cor, apenas esboçando uma expressão de horror. E você? É você mesmo. Te convido a adentrar comigo nesse lugar. Hoje, vamos conhecer a mansão Winchester, uma das casas mais assombradas do mundo. De cara com o mistério. A história dos Winchester e sua famosa mansão teve início há muito tempo atrás, entre os anos de 1870 e 1920. Sarah e William, antes de se conhecerem, já tinham algo em comum. Os dois vieram de famílias muito ricas e influentes da alta sociedade. Sarah era uma mulher muito culta, falando mais de 4 idiomas, além de estudar nos melhores colégios. E o William Winchester tinha seu nome sempre lembrado entre os grandes empresários, pois além de ser um habilidoso empreendedor, era filho do fundador da Winchester Company, fabricante dos famosos rifles Winchester. Os dois costumavam a frequentar eventos promovidos pela alta sociedade, e foi justamente num desses eventos onde eles se conhecem e prontamente se apaixonam. Pouco tempo depois do começo do relacionamento, eles decidem ir morar juntos, e foi na cidade de Connecticut o lugar escolhido para o começo do promissor futuro. Nessa mesma época, William sofre um duro golpe em sua vida: a perda do pai e seu principal professor nos negócios. Ele então acaba herdando, além dos negócios já consolidados da família, uma enorme fortuna que seria usada para expandir os negócios, além de uma vida ainda mais confortável para ele e Sarah. Ao se mudarem para Connecticut, a vida do casal era tranquila, feliz e bastante luxuosa. Mas apesar disso, eles sentiam que já era hora de aumentar a família, pois as condições naquele momento eram as mais favoráveis possíveis. Sarah então engravida, e pouco tempo depois nasce aquele que seria até o momento o grande herdeiro dos Winchester. Tudo naquele momento levava a crer que Sarah, William e o bebê viveriam uma vida desejada por muitos e que o futuro promissor era mais que uma certeza. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, e o que parece pode pouco tempo depois desaparecer. O bebê dos Winchester, com apenas 2 meses de vida, acaba adoecendo. E mesmo com tantos recursos e melhores médicos ao seu dispor, ele acaba morrendo, deixando Sarah e William muito abalados. A perca do pequeno deixou os dois em profunda tristeza, mas foi Sarah que mais sentiu, refletindo em sua mente e, consequentemente, em seu corpo. Ela teve uma profunda depressão e, como consequência, não conseguia mais engravidar. William, por sua vez, mesmo muito abalado com tais acontecimentos em sua vida, permaneceu forte, tocando os negócios da família e tentando ajudar Sarah a superar o terrível trauma que tanto a abalou. Quando parecia que as coisas não poderiam piorar, William também cai doente, sendo diagnosticado com uma violenta tuberculose.
Apesar do tratamento de todo cuidado por parte dos médicos de Sarah, William Winchester, pouco tempo depois, também morre. Sarah agora, sozinha, doente e sem William e o bebê, decide contatar um médium para tentar uma suposta comunicação com o marido morto, buscando uma resposta e talvez uma solução para tudo o que tinha acontecido até então. Ela então chama um famoso médium da região, que aceita a missão de tentar fazer contato com William na busca por uma resposta, que trouxesse um pouco de paz e que acalmasse sua angústia. E então, dias depois, numa certa noite, a sessão com o médium é feita e o que ela queria finalmente acontece. O médium, em uma de suas tentativas, supostamente consegue comunicação com William, que numa conversa com Sarah, a aconselha a se mudar de Connecticut para a Califórnia para tentar começar uma nova vida e que também usasse parte de sua fortuna para construir uma mansão e que nela diversos cômodos fossem feitos para abrigar as almas daqueles que foram vítimas dos rifles Winchester. Sarah concordou imediatamente, pois ela própria acreditava que a morte de sua família talvez estivesse ligada a algum tipo de maldição, e com o pedido do suposto fantasma de William, só confirmou o que ela temia. Terminada a sessão com o médium, ela agora já tinha a resposta que queria e que já estava mais do que na hora de pagar sua dívida perante as almas numa tentativa de desfazer a maldição. E então Sarah, em 1884, compra uma fazenda abandonada em São José, Califórnia, um lugar que para ela era ideal para erguer a mega estrutura tão sonhada. O processo de construção começa imediatamente e com vários profissionais envolvidos, os trabalhos não param um instante sequer, pois para Sarah não tinha mais tempo a perder e as almas vitimadas por suas armas de fogo ansiavam por descanso. E em pouco tempo, a mansão Winchester tomou uma proporção gigantesca e agora com estilo vitoriano. Ela tinha 161 quartos, 7 andares, 2 porões, 47 lareiras e absurdos 10.000 painéis de vidro, algo impensável para a época. Mas o ritmo acelerado e a falta de arquiteto supervisionando a construção, o lugar foi construído de forma aleatória, sem conexões alguma entre os cômodos. Só para se ter uma ideia, quartos foram construídos a partir das paredes do lado de fora, deixando as janelas sem sentido algum. Escadas tinham tamanhos diferentes dos degraus, e como Sarah constantemente mudava o uso dos cômodos, algumas escadas acabavam sendo bloqueadas, dando a impressão de terminarem de forma repentina. Em resumo, era um lugar enorme, solitário e ao mesmo tempo muito misterioso. Apesar dos trabalhadores focarem dia e noite no projeto da construção da mansão, eles começaram a perceber coisas estranhas na casa, como vultos nos corredores, portas que se abriam e fechavam sozinhas, passos que se ouviam sem ninguém por perto, queda repentina na temperatura do local, luzes que se apagavam e acendiam sozinhas, e o mais bizarro, Sarah era vista diversas vezes olhando fixo para um certo lugar, como se estivesse observando e sendo observada, e em certos momentos era vista conversando sozinha, mas se tinha a impressão de estar rodeada de muitas pessoas. Outro comportamento de Sarah que causava certo desconforto aos trabalhadores era de mudar sempre o uso dos cômodos, deixando aquele anterior sem utilidade alguma e às vezes fechado, como se algo ou alguém estivesse lá trancado. A própria Sarah,
Por conta da terrível depressão que também afetou sua aparência, parecia uma figura extremamente magra e pálida, assustando os mais desavisados que por um acaso encontravam com ela perambulando pelos corredores da gigantesca mansão. Era visível que a doença de Sarah consumia cada vez mais a sua vida, mas a construção dessa mansão foi, de certa forma, uma forma de aliviar esse sentimento de culpa diante das supostas almas que ali estavam. Outro fato bastante assustador revelado pelos trabalhadores é que Sarah queria se comunicar com outros espíritos, a fim de acalmarem aqueles espíritos mais agressivos da casa e que, para isso, tinha sessão quase que diárias com vários médiuns. E somado a tudo isso, algumas vezes notava-se que depois de cada sessão, a casa, ao chegar perto da madrugada, fazia barulhos estranhos em sua estrutura, como se estivesse viva. Pouco tempo depois, as obras terminaram e os relatos dos trabalhadores praticamente acabaram, pois seus serviços já não eram mais necessários. O que se sabe é que anos depois, mais precisamente em 1906, um tremor devastou com a estrutura da casa, ficando de 7 para 3 andares. E apesar de contratar uma outra equipe para consertar os estragos causados pelo tremor, nada mais foi relatado. Sarah viveu mais alguns anos, até que no ano de 1922 morreu vítima de um ataque cardíaco. A casa então ficou para a sobrinha de Sarah, que tempo depois a vendeu. E tudo o que aconteceu com Sarah na mansão em seus últimos anos de vida são um grande mistério. E até os dias de hoje, 93 anos após ser aberta para o público, a mansão continua a surpreender. Vários cômodos secretos foram achados e alguns que visitam o lugar dizem ver vultos, se sentem observados e que um clima angustiante paira no lugar. E você? Você mesmo. Acredita que o que aconteceu com os Winchester realmente era uma maldição? Deixem suas opiniões aí nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Grande abraço!